Boa noite! Tudo bem, irmãos? Graça e a paz do Senhor. Isso que a Bárbara contou foi 10 anos atrás. 10 anos atrás que isso aconteceu. E que maravilha é ver que o Senhor fez, né? Que o Senhor fez, apesar de nós. O Senhor fez para a honra e glória dele. E que alegria poder fazer parte disso, né? Poder testemunhar tudo isso que nós temos vivido aqui no nosso ministério. Irmãos, nós estamos chegando quase no final da nossa conferência. E infelizmente, mas ao mesmo tempo, eu não sei você, mas eu tô com a sensação assim, gente, essa foi a melhor conferência da vida. Quem tá com essa sensação aí também? Glória a Deus, gente. Que presença de Deus. Como nós oramos e esperamos no Senhor por isso, por esses dias. E realmente o Senhor fez infinitamente mais. E o que eu quero compartilhar com vocês nessa noite é sobre o líder que traz o céu para a terra. E quando eu falo do líder, obviamente que eu não estou falando do líder principal do ministério apenas. Quantos aqui são líderes principais do ministério? Você é o líder principal do ministério? Glória a Deus! Eu queria que você ficasse de pé e nós vamos aplaudir esses líderes aqui. Honra a vida deles aí agora. Pode honrar que eles são uma bênção. Aleluia! Pode se sentar. Você que é líder principal do ministério, com certeza você enfrenta batalhas, algumas batalhas. Poucas. Algumas. Não é verdade? Mas essa palavra não diz respeito somente a nós que somos os líderes principais do ministério. Essa palavra é para todo líder. Líder é aquele que influencia. Quantos aqui influenciam crianças? Fala aí, levanta a mão. Amém. Uma salva de palmas para você que influencia criança. Então, essa palavra diz respeito a você. E eu quero ministrar sobre quem é o líder que traz o céu para a terra. Quem é aquele líder que tem trazido do pão fresco do céu, daquilo que o Senhor tem lá do céu, preparado especialmente para as crianças, e ele acessa isso e traz para a terra. Quantos aqui desejam ser esses líderes? Quantos aqui desejam ser aqueles que acessam o que está no coração do Pai, aquilo que está lá escondido no céu, traz isso para as crianças? Você deseja isso? Irmãos, há algum tempo atrás, e acho que foi na vigília do ano passado, numa vigília, a gente sempre faz vigília do Impacto Kids no início do ano com a nossa equipe, e para consagrar o nosso ano ao Senhor. E nessa vigília nossa, como foi tão precioso no ano passado que eu comecei a orar e falei, Senhor, o que está no seu coração escondido, meu Deus, e eu estou lembrando disso agora aqui nesse palco. Meu Deus, estou lembrando agora. Eu falei assim, Senhor, o que está no seu coração escondido para as crianças? O que está no seu coração escondido que precisa ser revelado? Revela ao meu coração. Eu quero escrever livros. Eu quero colocar isso para fora. Revela para o meu coração. E eu nem imaginava que eu estaria lançando esse ano o livro pela Editora Vida, Cultuando em Família. E olha que precioso. E eu pedi tanto isso ao Senhor, sabe, do fundo do meu coração. Pai, eu quero acessar seu coração para trazer do seu coração para a terra. Você sabia que a sua função é essa? A nossa função como líderes no ministério infantil, a sua função ali no ministério é você acessar o que está no coração do Pai para aquelas crianças. Eu costumo falar para a nossa equipe, para a equipe do ministério que está servindo no Vida Vitoriosa, que é o encontro com Deus das crianças. Eu costumo falar para eles, irmãos, não adianta a gente pensar que a gente já fez 1000 encontros. Eu já sei fazer. Não adianta nada, porque são outras crianças, então Deus tem coisas novas para aquelas crianças.
Porque cada criança é única e ela precisa de algo específico do Senhor para a vida dela. Então, sempre nós dependemos de Deus, sempre nós temos que estar na dependência do Senhor para transbordar sobre a vida das crianças. Ali no ministério, não tem como você achar que você já sabe. Não tem como, a gente precisa acessar o céu para trazer do céu para o coração dessas crianças. Porque só Ele conhece o coração delas. Só Ele sabe o futuro que incrível que Ele tem para elas. Então nós precisamos estar conectados com o céu para trazer esse céu para a terra. Amém? E eu creio que se você está aqui nessa conferência, é porque você ama as crianças. É porque você se importa com essa geração. E você deseja fazer algo por eles. Você está preocupado com os projetos, com os cultos. Você está preocupado com as células para as crianças. Você está preocupado com os ataques do diabo sobre essa geração. Sim ou não? Nós temos estado preocupados com isso. E é claro, irmãos, que quanto mais a gente vê como, por exemplo, aquilo que a Leiliane mostrou. Aquilo que a Cassi mostrou sobre os ataques do diabo, sobre as nossas crianças, sobre essa geração. Quanto mais a gente vê como o inimigo tem feito de forma descarada. Eu costumo até falar, o que antes era mensagem subliminar, quem é crente da época das mensagens subliminares lá? Que aí eu falava, na Coca-Cola está escrito, alô diabo. E na Disney tem o símbolo do 666. E aí tinha um monte de coisa. Escuta a música da Xuxa de trás pra frente. E tinha um monte de coisa. Quem é dessa época aí? Tudo velho. Velho não, raiz. Tudo raiz. E a gente era dessa época. E na época era tudo assim. Hoje não precisa. É descarado. O diabo nem tenta esconder os ataques sobre essa geração. É descarado, o ataque está explícito, à luz do dia. A gente estava até comentando sobre os funks que hoje em dia tem, funk pesadão. Gente, misericórdia, a criança não precisa nem traduzir nada. Antigamente tinham letras que você meio que interpretava, não precisa, é explícito. É pornografia através da música. E hoje a gente tem visto um ataque realmente tremendo sobre as nossas crianças. E muitas vezes a gente fica preocupado nesse nível, apenas preocupado com o ataque do diabo sobre as crianças, diretamente. Mas eu quero te dizer uma verdade que pode mudar completamente a sua postura diante dessa guerra espiritual. Deixa eu te dizer algo. O diabo ataca as crianças principalmente atacando aqueles que estão na vanguarda. O diabo ataca as crianças, principalmente atacando aqueles que estão na vanguarda. Como assim? Você quer uma forma melhor de atacar as crianças do que atacar aqueles que cuidam dessas crianças? Do que atacar você, que vai ser um instrumento de Deus para a salvação dessa criança? Se o diabo te para, quantas crianças deixam de ouvir a palavra de Deus? Se o diabo te para, quantos ministérios se fecham? Esses tempos atrás, a gente estava compartilhando. Eu não sei se uma das nossas igrejas campus estava compartilhando conosco que era uma igreja, nós acabamos assumindo uma igreja que a igreja ia fechar. E o ministério infantil daquela igreja acabou. Você já pensou nisso? No ministério infantil que acaba? Como que acaba o ministério infantil se não acaba a criança, gente? Se criança brota do chão? Como que acaba o ministério infantil? Como que é? Com atacando a liderança. Porque se não tem líder, como ouvirão se não há quem pregue? E como pregar se ninguém se dispõe a ir? Então, claramente, o diabo quer atacar essa geração atacando você. Se o diabo te paralisa, se o diabo acaba com você, se ele te para, as suas crianças diretamente serão afetadas. Então, para nós trazermos o céu para a vida dessas crianças, para nós de fato trazermos a glória do Senhor para essa geração experimentar o céu na terra, isso tem a ver conosco.
Para a gente ver o céu lá no nosso ministério, isso tem a ver comigo, tem a ver com as nossas atitudes. E muitas vezes a gente acha que vai ser automático. Eu não sei se talvez você pensa isso, mas às vezes você pensa, nossa, eu queria tanto que as crianças da minha igreja adorassem ao Senhor. E às vezes a gente pensa que a culpa é das crianças. As minhas crianças que não são, elas que não são reverentes. São as minhas crianças que são muito bagunceiras. Não, pastora, é porque você não está entendendo. As crianças lá da minha cidade não são assim, não, elas são diferentes. E aí quase que você pensa assim, queria ver essa pastora Wills lá liderando das minhas crianças, se ia dar conta. E às vezes a gente pensa que são eles, mas deixa eu te dizer, não é sobre eles. Nós que somos o instrumento de Deus para trazer o céu para a terra. Então, tem a ver conosco. Por isso que essa palavra de agora é para você. O que o líder que traz o céu para o seu ministério, que traz o céu para a terra, o que ele deve fazer? Pergunta para a pessoa do seu lado. Você quer trazer o céu para o seu ministério? Então, Jesus, ele treinou os seus discípulos justamente para isso, para trazer o céu para a terra. Você quer exemplo melhor do que céu na terra, do que ali em Atos 2? Atos 2 é céu na terra puro, sim ou não? Céu na terra, mover de Deus ali. Mas Jesus treinou os seus discípulos para aquele momento. Teve todo um caminho que os discípulos percorreram para chegar até o céu na terra. E obviamente o céu na terra não foi apenas aquele momento de glória. Quando a gente fala de céu no seu ministério, a gente não está falando apenas das suas crianças serem cheias do Espírito Santo e falarem línguas, cair, enfim, só isso e acabou. Não. É sobre uma cultura do céu, sobre a vida dessa criança, na vida dela. Transformando a casa dela, uma criança que experimenta de Jesus, uma casa que é transformada, uma família que é transformada. Você consegue perceber isso, amém? Então, se você deseja viver o céu na terra, se você deseja trazer o céu para o seu ministério, vamos seguir o exemplo que Jesus deu para os seus discípulos. Abre a sua Bíblia em João capítulo 15. Jesus ensinou seus discípulos, deu a direção para eles. O que eles deveriam fazer para que o céu invadisse a terra através da vida deles. João capítulo 15, versículo 1 ao 8. E diz assim: Eu sou a videira e o meu pai é o agricultor. Ele corta todo ramo que, estando em mim, não der fruto. E poda todo aquele que der fruto, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como um ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim serão meus discípulos. Quando a gente vê no início de Atos os discípulos de Jesus sendo reconhecidos ali em Antioquia, chamados pela primeira vez de cristãos. Cristão significa o quê? Pequeno Cristo. Pequenos Cristos. É como se eles fossem miniaturas de Jesus ali. Naquele momento, essa palavra de Jesus aqui estava se cumprindo, sim ou não? O que Jesus falou? O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. E assim serão meus discípulos. Ali em Atos, a gente começa a ver que os discípulos cumpriram isso aqui. Eles já estavam dando fruto.
eles estavam dando fruto, eles estavam sendo reconhecidos como discípulos de Jesus. E nós hoje? Como que nós podemos dar frutos para o Senhor? Como que nós podemos trazer o céu para o nosso ministério, viver a cultura do céu no nosso ministério, sendo discípulos do Senhor de fato? Em primeiro lugar, o líder que traz o céu para o seu ministério, ele ama a poda. Vira para a pessoa do seu lado e fala assim: ame a poda. Acho que a maioria ficou assim. Como é que é? Amar a poda? Acho que a pastora falou errado. Ame a poda. No versículo 2, Jesus disse, ele disse no 1 que ele é a videira e que ele disse que ele é a videira, o pai é o agricultor, e ele disse que ele corta todo o ramo que estando nele não dá fruto. E ele poda todo aquele que der fruto para que dê mais fruto ainda. Aí então minha pergunta é essa para você. Você quer ser aquele que não dá fruto ou você quer ser aquele que dá fruto? Então não tem escolha, tem poda. Porque ele só fala de duas opções. Ou ele vai cortar e jogar fora, ou ele vai podar para dar mais fruto. Então você não tem escolha, você vai passar pela tesoura. A sua única escolha é se a tesoura vai ser para você ser cortado ou se vai ser para você ser podado. E aí vem a nossa resposta diante disso. Porque esse termo no grego de poda significa também levantar, limpar. É como se fosse uma limpeza para que ali aquela videira pudesse dar mais frutos. Eu tenho uma tia que mora em Goiás e lá na casa dela, ela tem um quintal bem grande e ela plantou uma videira, gente, no quintal dela. Coisa mais linda. Não, aliás, ela se mudou para a casa dela e já tinha uma videira. E aí, quando ela se mudou e chegou lá na casa dela, essa videira estava toda seca. E ela pensou que essa videira nem ia dar uva nenhuma, que ia morrer. Mas ela chamou um especialista em videiras. Um agricultor ali, né? E aí veio o especialista. E esse especialista depenou uma árvore. Não sei se isso acontece, né? Depenou. Especialista podou tanto aquela videira que ela pensou assim: agora realmente acabou de vez. Agora não vai dar nada. Ela falou: Wilson chegou aqui, ele arrancou tanto, cortou tanto toco, tirou, podou tanto que eu pensei: meu Deus do céu, não devia nem ter chamado. Tinha uma esperança antes, agora mesmo acabou tudo. Pois o que aconteceu, passaram-se alguns meses, essa videira começou a dar tanta uva, e eu pude comer dessas uvas ali, coisa mais deliciosa no quintal da minha tia. E muitas vezes muitas vezes mesmo, gente, porque todo crente necessariamente precisa passar por essa limpeza. Precisa passar por essa poda. E a poda do Senhor na nossa vida nada mais é do que a disciplina do Senhor. Lá em Hebreus capítulo 12, versículo 10, abre a sua Bíblia, em Hebreus capítulo 12, versículo 10. A Bíblia diz assim: os nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Deus, porém, nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. O Senhor nos disciplina, Ele nos poda, para que nos tornemos mais puros ainda, mais santos ainda, mais parecidos com Ele. A limpeza do Senhor na nossa vida é para isso. É para nos tornar cada vez mais parecidos com o Senhor. Jerry Bridges, ele diz assim: Deus, em sua sabedoria infinita, sabe exatamente qual adversidade precisamos para nos tornarmos mais parecidos com seu Filho.
A sua disciplina é sempre apropriada às nossas necessidades. A sua disciplina é sempre apropriada às nossas necessidades. Esses dias agora, tinha uma irmã da minha equipe, a gente estava fazendo um jejum. Eu propus de fazer um jejum e convidei elas. E aí, essa irmã se desafiou e falou, eu vou jejuar também. E entrou no jejum. E quando ela entrou nesse jejum, amém. E surgiram algumas situações de algumas pessoas que falaram da forma como essa irmã falou. E falou, olha, essa irmã falou muito, muito ríspida comigo, ela foi muito grosseira e tal. E eu sei que essa situação chegou e eu precisei chamar aquela irmã para conversar com ela. Sobre a irmã que estava em jejum, tinha falado com a outra ríspida. E aí eu chamei ela para conversar com ela. E aí quando eu chamei para falar, olha, será que a forma como você falou não foi? Eu não me vi, eu não achei que eu fui muito ríspida, eu achei que eu fui só direta. Né? E tem muita gente que às vezes pensa nisso. Né? Não, eu não sou grosseira, eu sou sincero. E aí mas ela realmente não percebeu, ela não fez de maldade. E naquele momento ela ficou tão triste, porque pensa, a pessoa em jejum recebeu uma notícia de que, tipo assim, você está em jejum, você espera o quê? Glória, bênção. E aí de repente vem alguém para te falar assim, irmã, você errou. Você, né? É quase um balde de água fria. Mas naquele momento eu senti de Deus de falar algo para ela. Falei, irmã, sabe de uma coisa? Você está em jejum, não é mesmo? No jejum vem à tona várias situações que é para o Senhor nos transformar. Nossa carne se revela para que haja transformação na nossa vida. E eu louvo a Deus porque aquela irmã naquele momento recebeu a poda. Ela aceitou a disciplina. E sabe o que ela fez? Foi lá, mandou mensagem para a irmã, pediu perdão, reconheceu o erro, se humilhou e depois falou, amém, eu tenho orado por isso, para que o Senhor me transforme. Essa é uma irmã que caiu na tesoura, mas para a poda, e não na tesoura para ser cortado. Sabe qual é o nosso desafio, irmãos? É entender que é Deus que está com a tesoura na mão, não é o irmãozinho do lado. Porque aí, às vezes a gente está achando, esse irmão está fazendo complô contra mim. Aquele irmão que não vai com a minha cara. Ah, porque é o diabo se levantando. Não, é Deus te podando. E a gente muitas vezes não discerne que é a poda de Deus na nossa vida. E eu sei que a gente está falando de céu na terra e a gente acha que é só sobre chacar. Já ouviu falar essa expressão? Os adolescentes, ninguém ouviu essa expressão de chacar? Aí, ó. Acho que é só da atitude que a gente fala isso, chacar, né? Ou os adolescentes, né? Vamos chacar. Chacar quer dizer que você vai ficar na glória. Entendeu assim? E aí, às vezes a gente acha que é só lá, né? Ficar, nossa, no céu e tal. Mas, irmãos, é sobre ser discípulo verdadeiro de Jesus. Os discípulos só experimentaram de céu na terra porque eles tinham vivido isso aqui. Eles já tinham aprendido sobre a poda. Quantas vezes Pedro foi podado, gente? Pelo próprio Jesus. Aparta de mim, Satanás. Imagina, você está preparado para uma poda dessa de Jesus na sua vida? Chamar de Satanás. Sai, Satanás. Jesus fez isso. E às vezes nós não estamos preparados. Mas deixa eu te dizer, a gente precisa entender que o Senhor vai usar pessoas, irmãos, nossa liderança, para nos podar muitas vezes. E qual vai ser a sua resposta diante dessa poda? Você vai entender que é Jesus querendo te tornar mais puro, mais limpo, mais santo? Você vai entender que é Jesus purificando suas motivações? Eu passei por uma situação, há um tempo atrás, de injustiça, que uma pessoa estava com a visão errada ao meu respeito e achando coisas erradas ao meu respeito. E naquele momento, eu me senti tão injustiçada, eu comecei a querer me defender. E falar, não, isso não é verdade. Eu sou assim, assim, assim. E aí veio no meu coração um senso assim, gente, eu não preciso de elogio, não precisa ficar assim. Eu não tenho muito essa necessidade de aprovação, de a pessoa ter que ficar assim, nossa, que lindo, né? Parabéns e tal. Falei, não precisa ficar fazendo isso, mas também mentir, inventar coisa que eu não sou.
E aí, quando eu fui orar e falei sobre isso, falei, Deus, eu não preciso, né, de elogio, mas também dos outros ficar inventando coisa errada. Aí Deus virou para mim e falou assim, é ego do mesmo jeito. Você está preocupada porque o outro está pensando. Você tem que preocupar é com o que eu penso a respeito de você. Ah, irmãos, aí naquele momento, eu entreguei para Deus e falei, o Senhor é o meu justo juiz. É verdade, Senhor. Então, se o Senhor quer me podar, eu me entrego. Porque eu não quero ser cortado, eu quero ser podado. Amém. Irmãos, e foi uma situação tão linda que Deus realmente se manifestou como juiz, trouxe tudo à tona, enfim, resolveu. E sabe o que é mais precioso? Eu respondi certo. Para a glória de Deus. Pensa a minha alegria depois de falar assim, Jesus amado, obrigado, porque eu não fui buscar justiça com minhas próprias mãos. Muito obrigado, porque eu não fui querer fazer barraco. Ah, pisou no meu calo, não sei o quê. A gente precisa, irmãos, buscar no Senhor, entender a poda dele na nossa vida. Amém? Quem quer ser podado por Jesus aqui? Olha, Jesus está vendo. Não vai demorar muito, hein? Não vai demorar muito. Aceite a poda do Senhor, porque é para produzir mais frutos. A poda deve ser motivo de alegria, porque é para a produção de mais frutos. A purificação é para uma maior produção de frutos. E isso vem também pela palavra. Quanto mais cheios da palavra do Senhor nós formos, mais purificados seremos. Quantas vezes a gente ensina a palavra, mas nós não somos transformados por ela? A poda, ela vem pela palavra. Você está sendo cheio da palavra, irmão? Eu gosto muito do que o autor, se eu não me engano, é Leonard Ravenhill. Como é que é? Ravenhill. Muito obrigada. Leonard Ravenhill. Leonard Ravenhill, que é o autor do livro Porque Tarda o Pleno Avivamento. Ele diz algo muito importante naquele livro. O pregador deveria ter pelo menos um dia para preparar o sermão e mais um para preparar o pregador que irá pregar o sermão. O pregador deveria ter pelo menos um dia para preparar o sermão e mais um para preparar o pregador que irá pregar o sermão. Quantas vezes... Quem aqui é pregador? Ué, gente, vocês não pregam a palavra para as crianças, não? Quem aqui é pregador? Amém. Você achou, por isso que vocês falaram amém, você estava falando sobre você, né? Olha, para você essa palavra. O pregador, ou seja, você que prega a palavra para as crianças, você deveria ter pelo menos um dia para preparar o sermão e outro só para preparar você que vai preparar esse sermão. Mas quantas vezes a gente só fica na revistinha? Só dá uma lidinha ali. E a palavra de Deus, ela é como um espelho que reflete as nossas falhas. A palavra de Deus, ela não é um espelho para o outro. Às vezes a gente vai lá para as crianças com a intenção de tipo assim, olha aqui o que a palavra de Deus diz sobre você, ó. Olha o que a palavra de Deus está falando para você. Mostrando o espelho só para elas. Mas não, gente. A palavra, ela é um espelho para nós. Ela é um espelho para nós. É muito comum ver um líder, ver um voluntário do Ministério Infantil lendo a Bíblia apenas para receber aquilo que ele vai transmitir para as crianças. É muito comum, muitas vezes, a gente parar para ler a Bíblia só para, tipo assim, deixa eu ver o que eu vou ministrar para as crianças. Nossa, olha aqui, isso aqui eu vou falar para as crianças. E a gente se esquece de que essa palavra é para nós. Muitas vezes a gente está lá lendo a palavra que vai ministrar para as crianças no domingo e a gente está lá, como que eu vou contar essa história? Que princípios que eu vou ensinar para as crianças a partir desse texto? Qual recurso visual que eu vou usar aqui nessa história? Porém, pessoal, nós não devemos ler a Bíblia apenas pensando se as crianças estão indo no espelho da palavra ou se elas estão lá praticando aquilo que a palavra está falando. Na verdade, nós devemos ir até a palavra para que ela nos transforme. Para que ela fale conosco primeiro. E só então, quando você for ministrar as crianças, você vai estar compartilhando com elas como aquela palavra refletiu as suas falhas e como você se tornou praticante daquela palavra. A gente tem que ir para transmitir para as crianças
sobre aquilo que Deus falou conosco em cima daquela palavra. Não vá apenas falando sobre, olha o que a Bíblia quer falar para você. Não, fale, olha, Deus falou isso comigo aqui. O que eu estou compartilhando com vocês é sobre aquilo que Deus falou comigo. Assim, irmãos, o seu testemunho, ele vai ter poder profundo no coração dessas crianças. As crianças serão alimentadas pelo testemunho que te alimentou primeiro. O testemunho que alimentou você primeiro. Então nós precisamos ir à palavra, entendendo que nessa palavra haverá poda. Que nessa palavra haverá também ali correção, disciplina para as nossas vidas. A gente não pode ir para a palavra apenas como uma caixinha de promessa. A caixinha de promessa só tinha bênção, né? Quem lembra aquelas caixinhas de promessa assim? Você só quer, nossa, maravilhoso, só tem bênção. Não tinha nenhuma correção. Pois, irmãos, nós precisamos ir para a palavra entendendo que nós precisamos ser corrigidos. Stephen Sharnock, ele diz assim: muitas vezes aprendemos mais sobre Deus, sob a vara que nos corrige, do que sob o cajado que nos consola. Muitas vezes a gente vai aprender mais sobre Deus diante da sua vara do que diante do seu cajado. Existem muitas disciplinas do Senhor sobre a sua vida para te podar, para fazer você crescer, que você só vai aprender diante do cajado, diante da vara dele, da disciplina, da correção. Mas permita-se ser podado pelo Senhor. Amém? Em segundo lugar, o líder que traz o céu para o seu ministério, ele permanece no Senhor. No versículo 4 e 5, ali de João, no capítulo 15, diz assim: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Vira para a pessoa do seu lado. Permaneça no Senhor. Jesus disse: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode dar frutos por si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês também não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Nenhum fruto dá fruto por si mesmo, se ele não permanecer na videira. Isso aqui é entender, irmãos, que sem ele, que sem Jesus, é impossível dar frutos. Eu li um texto, eu li uma frase, eu tenho repetido ela, e ela tem virado uma frase que é a frase da minha vida no ministério. E é uma coisa tão óbvia, mas realmente o óbvio precisa ser dito. E eu estava lendo aquele livro, se eu não me engano, é Os Segredos do Lugar Secreto. Ou O Poder do Jejum e da Oração. É um dos dois. Confundi agora. E eu estava lendo esse livro e ele falava assim, que é impossível fazer a obra de Deus sem o poder de Deus. É muito óbvio isso. Mas, irmãos, a gente se esquece disso tantas vezes. Quantas vezes a gente está fazendo a obra de Deus sem o poder de Deus? Quantas vezes a gente é um ramo fora da videira, assim, dá fruto, dá fruto, dá fruto. Não vai dar fruto, porque não está na videira. É impossível a gente fazer a obra de Deus no nosso esforço próprio. É impossível a gente fazer a obra de Deus sem ter a manifestação do poder de Deus. Não dá para realizar a obra do Senhor assim. John Bevere, ele diz o seguinte: o que aprendemos na presença de Deus, não podemos aprender na presença dos homens. Existe algo que você só vai aprender para o seu ministério na presença de Deus. Existe algo que é só de você de joelho, jogado lá no chão do seu quarto, que o Senhor vai te entregar. Existe algo que os cursos não vão te dar. Existe algo que os livros não vão te dar. Existe algo que as pessoas, as conexões, os networks da vida não vão te dar. Que somente na presença de Deus que você vai encontrar. Aquilo que você precisa para viver o seu ministério só está na presença de Deus. Irmãos, quantas vezes a gente está travado em alguma área no ministério? Meu Deus, como é que a gente faz isso? Meu Deus, que estratégia que a gente vai usar? E eu já passei por situações assim várias vezes, como a Danívia falou ontem, né? A pastora Dani.
falou ontem aqui no painel. Ela compartilhando que estava na reunião com as irmãs e aí falando: gente, vamos lá buscar estratégias para a gente levantar mais pessoas para nossa equipe. E aí uma irmã falou assim: eu tenho uma estratégia, tem crescido muito a minha equipe. E aí todo mundo virou para ela: qual? Realmente a sua equipe cresceu muito, meu Deus, é verdade. Qual é a estratégia? E aí a irmã virou e falou assim: eu orei. A estratégia é orar. Parece simples. E a gente é que complica tudo. É só orar. Jesus já passou a receita aqui. Sem mim, nada podeis fazer. A gente precisa entender, irmãos, voltar para essa essência, voltar para o lugar de dependência do Senhor, porque o nosso ministério vai secar sem Ele. Olha no versículo 5 e 6 o que ele disse: eu sou a videira e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Muitos ministérios secam. Muitos ministérios acabam, findam. Por quê, irmãos? Porque não permaneceram no Senhor. E quando a gente fala de permanecer em Deus, irmãos, nós falamos também de constância. Sabe, eu achei tão poderoso porque várias canções que estavam sendo ministradas hoje falaram também disso, de permanecer. De ficar ali, ó. Irmãos, quantas vezes a gente não permanece? Quantas vezes é comum nos ministérios infantis, no final do ano, trocar a liderança? É tão comum você chegar nessa conferência já pensando: esse vai ser meu último ano. No final do ano já vou entregar para o pastor. Eu já estou aqui, foi bom até trazer alguém na conferência aqui comigo, que ela já está sendo treinada, porque no final do ano ela é que vai assumir. Ih, ó. Irmãos, está repreendido em nome de Jesus. Vamos permanecer. Fala para a pessoa do seu lado: permaneça. Só dá fruto quem permanece. Fala aí. Permaneça em Cristo. Permaneça em obediência à sua palavra. Isso vai produzir alegria no seu espírito e isso vai produzir frutos. Irmãos, a gente precisa aprender a permanecer fazendo aquilo que é certo. A gente precisa ter constância. E aí às vezes a gente não tem o fruto ali de imediato e a gente para. Não, irmãos, permaneça no Senhor em nome de Jesus. Decida hoje grudar no Senhor e falar: Senhor, eu não te largo de jeito nenhum. Senhor, eu não largo aquilo que o Senhor tem para a minha vida de jeito nenhum. Eu não abro mão do teu propósito para a minha vida. Fala para Ele. Feche seus olhos aí agora mesmo. Você pode falar isso para Ele? Senhor, eu decido permanecer em Ti. Eu decido permanecer apesar das circunstâncias. Senhor, eu decido permanecer mesmo quando tudo ao redor estiver contrário. Fala para Ele: Senhor, mesmo quando vierem as adversidades, eu permanecerei em Ti. Eu permanecerei na Tua palavra. Eu permanecerei na Tua promessa para a minha vida, para o meu ministério. Amém? Aleluia. Permaneça. Permaneça no Senhor. O líder que traz o céu para o seu ministério, ele é um líder que ama a poda. Ele é um líder que permanece. E ele, em terceiro lugar, ele é um líder que dá fruto. Fala para a pessoa do seu lado: dê fruto. O que Jesus disse no versículo 5? Eu sou a videira, vocês os ramos. Se alguém permanece em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. Irmãos, é importante a gente reforçar isso aqui. É impossível a gente dar fruto sem permanecer no Senhor. Nada você vai poder fazer sem o Senhor, sem a presença dEle. Nada.
Nada, não dá para fazer nada no seu ministério. Nada do que você aprendeu nos workshops aqui hoje. Nada do que você aprendeu ontem nos laboratórios. Nada do que você aprendeu nessa conferência. É impossível a gente fazer isso sem o Senhor. Ele mesmo disse, sem mim nada podeis fazer. Sem Ele não dá para viver, para fazer nada no ministério. E aí no versículo 6 ele disse, se alguém não permanece em mim... Aliás, no versículo 16... No versículo 16, ele diz, vocês não me escolheram, mas eu os escolhi e designei para quê? Para que vão e deem fruto, e um fruto que permanece, a fim de que o Pai dê a vocês o que pedirem em meu nome. Olha o que Jesus está falando. Ele falou, eu escolhi a vocês, não foi vocês que me escolheram. Ele nos escolheu para isso, irmãos. Para quê? Para dar fruto. O Senhor separou você para isso. Da mesma forma que não tem lógica, não tem sentido ter uma árvore, uma macieira que não dá maçã, não faz sentido ter você sem dar frutos. O Senhor chamou você para isso, para frutificar. Só assim que o Pai será glorificado. Deus é glorificado a partir dos frutos que nós damos. Se estamos infrutíferos, é como se o nome do Senhor não estivesse sendo glorificado. Os frutos não são para a sua vaidade. Os frutos não são para a sua glória. Os frutos não são para nós, irmãos. Os frutos são para a glória de Deus. E eu imagino que talvez tem muitas pessoas que estão aqui que talvez ainda não estão frutificando no ministério por causa da sua vaidade. Talvez Deus ainda não te levantou, talvez Deus ainda não soprou seu nome em muitos lugares por causa da sua vaidade, porque você ainda não entendeu que os frutos é para que o Pai seja glorificado. Não é sobre nós, irmãos, é para que o Pai seja glorificado, é para que Ele seja exaltado. Se não for por Ele, se não for por causa do nome dEle, não adianta, não vai ter nada, é por Ele. É para Ele, a Ele a glória para sempre, amém? Muitas pessoas, muitos líderes no ministério, eles se contentam, às vezes, em estar no ministério infrutífero, que não frutifica, que não gera transformação em nenhuma criança, que não toca vida nenhuma, que não tem conversão de crianças. Talvez você se contenta em ter uma célula que está ali apenas com as crianças dos filhos dos adultos, da célula de adultos. Às vezes você se contenta apenas em estar ali ministrando para as crianças que estão indo. E às vezes a gente não pensa em quantas outras poderiam estar ali. Às vezes nós nos contentamos das crianças entrarem e saírem da mesma forma. Não terem transformação. Não ter transformação em nenhuma família. Nos contentamos em não ouvir testemunhos. Será que você tem estado acomodado com a sua infrutificação? Nós não fomos nós que escolhemos estar ali no ministério para frutificar. Deixa eu te dizer, foi Deus que te escolheu para que você frutifique. Ele foi lá, te pensou assim e falou, eu te escolhi. Você tem noção disso? Talvez você pense que você está no ministério infantil por uma escolha sua. Talvez você pense que você está no ministério infantil por falta de opção. Talvez você pense assim, pastora, na verdade eu estou aqui porque não tinha mais ninguém. Como não tem ninguém, vai tu mesmo. E aí às vezes você acha, pastora, na verdade é porque não tinha outra pessoa, né? Ninguém queria assumir e sobrou para mim. Pastora, não, na verdade eu entrei para o ministério porque eu fiquei com pena da irmã. Aí às vezes você pensa que você entrou no ministério por escolha sua, você escolheu estar ali. E tem uma irmã na nossa igreja, cadê a Kirla? A Kirla está aí agora? Ela estava aqui, não? E aqui ela conta algo muito interessante, a forma como ela entrou no ministério, no Kids. Ela diz que ela foi levar o filho dela, ela entrou no ministério Kids por causa de um ventilador quebrado. E aí você pensa, nossa, como assim? Irmã, por que você entrou no ministério? Por causa de um ventilador quebrado. E aí, o que aconteceu? Ela foi levar a filha dela no ministério infantil, na época, lá da igreja dela. Quando ela chegou lá para levar a filha dela no ministério infantil, tinha um ventilador sem aquela capa de proteção da frente, com a hélice assim. Ela olhou, viu aquele ventilador,
falou assim, eu não vou deixar minha filha aqui, ela vai voltar para casa sem um dedo. Eu vou ficar aqui. E nunca mais saiu do Ministério Infantil. O ventilador quebrado foi o motivo dela entrar no Ministério Infantil. E às vezes ela poderia pensar, eu estou no ministério, foi uma escolha minha, porque eu fiquei preocupada com a criança. Deixa eu te falar, aquele ventilador foi só a isca que Deus usou. Deixa eu te falar, a pessoa que insistiu com você foi só a isca que Deus usou. Deixa eu te falar, o pastor que mandou você e falou, obedeça, foi só a isca que Deus usou. Comigo foi assim, meu pastor mandou. E eu fui obedecer. Foi só a isca que o Senhor estava usando. Na verdade, o que ele diz? Eu vos escolhi. Não foste vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi para que deem frutos. Eu não sei se você tem noção disso. Irmãos, agora aqui no momento do louvor, eu até falei para Deus assim, Deus pode me levar. Pode me levar, eu já estou satisfeita. Já estou tão feliz. Aí o Senhor começou a me lembrar das coisas que ainda não estão concluídas. Não, ainda tem essas coisas. Sua filha ainda está pequena, a outra, né? Ainda tem a Chloe. Mas sabe, irmãos, com tantos desafios. Eu não sei, aproveitar que o Tito saiu para falar. Eu não sei quantos, né, já perceberam. Passei tantos desafios, eu e meu esposo, com o nosso filho, né, com o Tito. E a gente orando, permanecendo em oração. Permanecendo no Senhor. E agora a gente vê o fruto. A gente vê o fruto dele adorando. E isso não é, irmãos, porque ele é um menino. Tem criança que às vezes desde 2, 3 aninhos, o Pedrinho da Priscila. Gente, o Pedrinho da Priscila desde pequenininho é um menino quebrantado. Nossa, se existisse Mario, seria ele, porque não é Mario. Seria ele, o menino quebrantado. Podia ser Mário, né? Era o menino quebrantado, assim, desde pequenininho. Tem uns que já são mais assim, né? Mas não é o perfil do Tito. Ele é mais sério, puxou o pai mais assim, né? Mais comedido e tal. Então, ver o Tito adorando, levantando as mãos e tudo, isso é fruto que só ele poderia dar. E eu sei que no seu ministério, às vezes na sua vida também, tem muita coisa que você quer ver frutificando. Deixa eu te dizer uma coisa. Vai frutificar, permaneça. Permaneça. O Senhor te chamou, foi para isso. Ele te chamou para isso, para que você dê frutos. Que glorifique o nome dele, amém? Frutos que glorifiquem a ele. Enquanto nós não frutificamos, nós mostramos que estamos na carne. Nós mostramos que a nossa humanidade, o que a nossa humanidade sabe fazer. Enquanto a gente não está frutificando, irmãos, a gente está mostrando só o que é humano. Enquanto os frutos não vêm, gente, é apenas aquilo que é humano. Mas quando os frutos aparecem, quando os frutos vêm, aí a glória de Deus é revelada. Se você vê algum fruto aqui no nosso ministério, isso só é resultado do céu na terra. Isso só acontece, só existe porque é o Senhor fazendo, é o nome dele sendo glorificado. Os frutos evidenciam o poder de Deus sobre nós. O fruto que você vai dar no seu ministério, seja uma família alcançada, seja uma criança transformada, seja lá dentro da sua casa, seja servos sendo levantados. Quem quer esse fruto de servos, de equipe sendo levantado dentro do seu ministério? Esses frutos, irmãos, eles evidenciarão o poder de Deus fluindo na sua vida. Será o poder de Deus fluindo através de você. Se você não vê frutos no seu ministério, é porque está faltando fluir da seiva do Senhor. Assim como um ramo precisa que a seiva flua dentro dele para que ele dê frutos, nós somos esses ramos grudados na videira que é o Senhor, que precisamos dessa seiva fluindo em nós. Essa seiva é a unção do Senhor nas nossas vidas. Quando nós tivermos os frutos sendo vistos, todos olharão e verão que foi a mão do Senhor que fez isso. Isaías 41:20 diz: para que o povo veja e saiba, e todos vejam e saibam que a mão do Senhor fez isso.
Irmãos, a melhor coisa é a gente começar a ver no nosso ministério aquelas coisas impossíveis. Sabe aquela criança terrível? Que a gente não chama de terrível, tá? Em nome de Jesus. Se você não sabe, faz o Líderes Relevantes. Se inscreva no meu curso, Líderes de Crianças Relevantes. Você vai aprender a como lidar com crianças indisciplinadas. E uma das coisas que eu ensino lá é você profetizar sobre essa criança. E orar. E deixa eu te dizer uma coisa. Sabe essa criança que é bem desafiadora? Aquela criança que às vezes você pensa assim, misericórdia, tomara que ele não vá hoje, Jesus. Eu sei que você ora assim. E já teve gente que às vezes até fala assim, nossa, Senhor, nossa, hoje a aula foi tranquila, glória a Deus que o fulaninho não veio. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. O maior milagre não é esse, não. O maior milagre é você ver a transformação dessa criança. Essa criança está ali para evidenciar o poder de Deus na sua vida. Essa criança está ali para que o poder de Deus se manifeste através de você. Eu conto um testemunho. Talvez alguns que estão aqui já conhecem ele. Mas logo no início do meu ministério, eu fui fazer um Vida Vitoriosa, um encontro com Deus. E tinha ali em Goiânia ainda isso. E tinha uma criança ali que desde o primeiro dia estava muito resistente. E essa criança muito arredia e brigava e desobedecia, rebelde e tudo. E logo no primeiro dia, a líder que estava com ele no quarto virou para mim e falou assim, pastora, se ele não for embora, eu vou embora. Ou fica ele ou fico eu. Com ele eu não fico. E naquele dia eu ainda liberei uma palavra, falei, os dois vão ficar e esse menino vai ser transformado através da sua vida. Deus vai usar, ninguém vai embora. Nós não andamos pelo que vemos, nós andamos pelo que cremos. E a gente começou a orar e no outro dia teve um momento da ministração que esse menino saiu do auditório, simplesmente, correndo. E aí as irmãs foram atrás dele, eu estava ministrando a palavra nesse momento, continuei ministrando, os irmãos foram atrás, nada, esse menino saiu do quarto e tudo. E aí falaram, pastor, ele não quer sair do quarto. Eu fui lá atrás desse menino, sei que eu arrastei ele de lá, coloquei ele sentado na cadeira, assim, no auditório. Falei, gente, pode deixar eu com ele aqui. E eu orando e conversando, e eu fiquei conversando com ele horas. E orando em espírito. E o Espírito Santo tem misericórdia, o que está acontecendo? O que foi essa criança? E é aí que o poder de Deus entra. Quando a nossa humanidade não sabe o que fazer. Quando falha tudo aquilo que a gente já tem. E o Espírito Santo, o que eu faço? Naquela hora o Espírito Santo soprou nos meus ouvidos. Ele tem raiva do pai dele. E naquele momento eu virei e falei assim, você tem raiva do seu pai? Quando eu falei isso para aquele menino, ele começou a gritar, eu odeio meu pai. Eu vou matar ele. Eu vou matar ele porque ele bate na minha mãe. Mas eu vou matar ele. Aquele menino de 10 anos gritava. E naquele momento eu comecei a orar e declarar o perdão liberado sobre o coração dele. E eu comecei a falar, você vai perdoar o seu pai em nome de Jesus. Não vou! E você vai perdoar em nome de Jesus. E eu comecei a declarar sobre o perdão. A falar para ele sobre o que Jesus tinha feito por ele. O perdão que ele não merecia, que Deus deu para a vida dele. E eu comecei a estar em espírito de oração. Irmãos, depois de 1 hora ali com aquela criança, esse menino começou a chorar e falou, eu perdoo meu pai. E aquele menino foi transformado. Depois daquele momento, era uma outra criança. Esse é o poder de Deus manifestando os frutos. Esses frutos glorificam o Senhor, porque seria impossível fazer com as nossas próprias mãos. Irmão, seria impossível termos mais de 1.200 células de crianças em todas as nossas igrejas Batista Atitude. Seria impossível termos mais de 1.000 voluntários só aqui na nossa igreja, na sede, no nosso ministério. Seria impossível pastorear mais de 1.000 crianças no nosso ministério. O que é impossível para você hoje? O que é impossível? Deixa eu te dizer. Há uma seiva no Senhor disponível para fluir na sua vida, para essa frutificação. Qual é essa frutificação que você quer ter? Qual frutificação que você quer que aconteça na sua vida para glorificar o Pai que está nos céus? Qual é a frutificação no seu ministério que você precisa? Há uma unção liberada aqui hoje para essa frutificação. Eu sinto um fluir do céu vindo sobre nós, para que o céu invada o nosso ministério, para que o céu invada a nossa vida, a nossa casa. Você crê nisso?